Oh my God, our last video, nosso último vídeo. Que triste. Estou muito feliz de você ter chegado até aqui. Vamos aprender mais alguns últimos conceitos de Python. E lembre que se você sabe usar o print input, você consegue fazer inúmeros programas assim, de interação com o usuário. Eu coloquei um só de exemplinho, como a gente fez agora, mas você poderia fazer várias coisas. Por exemplo, sei lá, fórmulas matemáticas. Você pode. Todo mundo, sei lá, já viu uma fórmula, sei lá, do triângulo de Pitágoras. Né? Então você tem os dois catetos e você pergunta hipotenusa. Não sei se você lembra disso aí, enfim, mas é basicamente isso. Enfim, qualquer exercício que tem entrada e saída de dados, você pode, que tem alguns cálculos, você pode fazer dessa forma. Você pode fazer um chat também de conversa com o usuário. Você pergunta alguma coisa para ele, aí o programinha responde outra coisa, enfim. Depois, com mais comandos de programação, você pode deixar isso muito bem feito, mas por enquanto poderia brincar assim. Certo? Então, eu vou dar um exemplo de como ficaria só uma ideia desse programinha de perguntar o nome, etc., e colocar algo desse tipo, e completar a tarefinha que eu tinha dado para vocês. E aí a gente pode voltar para a nossa ideia da viagem e finalizar. E não deixem de assistir o agradecimento final que eu farei depois, com o link para o material, tá bom? Que vai ser logo após. Então, só para completar aqui, vamos escrever aqui em cima. Olá, qual o seu nome? E a gente pode colocar nome igual input, né? Certo? E aí a gente pode fazer outro print. Lembra que eu falei que dá para fazer essa brincadeirinha de ficar conversando com a pessoa? Vou dar um exemplo aqui. Que nome bonito você tem? E aí lembra? Vamos misturar texto com variável, vírgula. Que nome bonito que você tem? Enfim, pode ser só assim. E aí depois coloca assim, qual sua altura? Opa, faltou as aspas, né? Qual sua altura? Ou pode colocar nome aqui também, né? Sempre usando o nome, pode sempre usar a variável que a gente pegou, né? Vamos apagar isso aqui. Sempre usando a variável que a gente pegou. E aí a gente pode colocar assim, altura é igual a input. E lembra como altura é um número, ele vai colocar como um número, enfim, como um número, não como um texto. E aí eu já vou mostrar o que eu falei que eu ia falar depois no outro vídeo, que é como a altura ela vai ser um número com vírgula, por exemplo, 1,80, ou 1,73, 1,48, a gente não pode colocar int, tá? Porque o int, ele pega isso e transforma em inteiro. É só uma palavrinha diferente, coloca aqui que é float, tá? Então não precisa se descabelar por isso, é só para você entender basicamente isso. Se for um int, é um número inteiro. Se for um número com vírgula, é um float, que a gente fala que é número flutuante, números decimais, número com vírgula. De novo, se você não assistiu o curso de C, dá uma olhadinha lá que eu explico melhor os diferentes tipos de variáveis e fica um pouco mais claro. Mas os três principais são esses, são tipo uma cadeia de caractere, que é um texto, por exemplo, olá, qual é o seu nome? Ou Leonardo. Um inteiro, que é um número inteiro, enfim, e um número decimal que o inteiro usa o int e o número decimal a gente usa o float, tá? E a gente coloca aqui, enfim, pode colocar alguma coisa como faltam, que a pessoa pode ser maior de 2 metros, mas sei lá, vamos colocar qualquer texto aqui só para mostrar ele funcionando. Que bacana, Leonardo. Vou colocar aqui bem junto uma mistureba de texto e variável, só para você ver o poder. Não estou muito interessado no que o programa faz, mas para te mostrar assim mesmo. Vai ficar tipo assim, que bacana, Leonardo, com, sei lá, 1,80, minha altura é 1,83, você é considerado, enfim, você é considerado uma pessoa alta. E aí, claro que a gente pode zoar o programa, pode colocar que a gente tem 1,20 m de altura e é considerado uma pessoa alta.
mas aí são coisas um pouco mais avançadas de programação e eu não quero entrar muito em detalhe agora, tá? Vamos só ver isso funcionando, depois em outro momento a gente poderia fazer isso, tem que usar alguns elementos condicionais, enfim, testar aí, mas futuramente você vai aprender nos seus próximos ensinamentos que você tiver de programação, assim, né? Logo depois de mini cursos básicos como esse. Então vamos só testar aqui. Então, olá, qual é o seu nome, Leonardo? Que nome bonito você tem, Leonardo? Leonardo, poderia ter colocado uma vírgula aqui, né? Mas, Leonardo, qual a sua altura? Aí eu vou colocar assim, por exemplo, 1,83. Que bacana, Leonardo. Com 1,83 você é considerado uma pessoa alta. Então você viu que legal que fica esse mix de variáveis com texto. Se você saber usar, juntar eles da maneira certa, seu programa fica bem poderoso, assim. Olha que legal. Parece que é um programa que ele está interagindo bem com a gente. Ele usa as variáveis, etc. e tudo mais. Então, é isso. O exercício para casa que você tem para fazer, tá? E aí depois eu vou dar a resposta e a gente finaliza. O exercício que você tem para casa é o seguinte: eu quero que você relembre aquele, inclusive espero que você tenha deixado salvo, né? Igual ele está sempre salvando para você. Você fazer aquele cálculo de custo total da passagem. E aí depois você faz uma pergunta para o usuário perguntando qual que é o número de parcelas que você quer pagar nessa viagem, em quantas parcelas você quer dividir esse pagamento, pensando que é tipo um cartão de crédito, né? E aí o usuário vai colocar tipo 6 parcelas, aí você vai dizer, enfim, o custo da sua viagem total é tanto, e de acordo com que você vai escolher, o pagamento vai ser tipo tantas parcelas de tantos reais cada uma. Legal, hein? Já é um exercício que, tipo, uma maquininha de cartão de crédito ou esses sites de comércio online usam bastante esses cálculos, tá? Então, esse é a última tarefinha de casa para você. Não é tão fácil, vê com calma. Então, pega o custo total da passagem, pede para ele digitar o número de parcelas e dá a resposta final, o valor total da passagem, quanto que vai, o número de parcelas que ele escolheu e quanto vai custar cada parcela. Beleza? Boa sorte, vamos logo em seguida dar a resposta. Tenta aí.